Bom, gente, vocês devem saber que a nossa área ela é multi, assim, né? Nós temos em torno de 80 campos de atuação, tá? Então, nessa parte da aula de hoje, eu vou apresentar para vocês as atribuições do farmacêutico e a atuação, tá? Então, tanto o farmacêutico quanto profissionais de áreas assemelhadas, né, afins nossas, possuem dúvidas em relação à atividade verdadeiramente privativa do farmacêutico e aquela que não são privativas, né, e pode ser feito por outros profissionais. O que a gente tem são dois decretos, tá? O de 81, na verdade, ele não revoga o de 31. Ao final da lei, ele não diz que revoga, tá? Então, na verdade, atualmente, eles são válidos, tá? Eles praticamente dizem a mesma coisa, só que ele não revogou. De área privativa, nós temos aquelas que são desempenhadas somente pelo farmacêutico, as que envolvem o medicamento em si, que nós somos os profissionais do medicamento. Então, o que diz que é privativa? A manipulação de medicamentos, produção e controle de qualidade de medicamentos e cosméticos com indicação terapêutica. Vai ter outros numa indústria? Vai, mas não vai assinar por aquele produto. Então, a gente tem, sim, dentro das indústrias, né? Temos químicos, engenheiros químicos, tá? Mas o responsável técnico, né, tem que ser farmacêutico. Na manipulação é só o farmacêutico, mas mais isso acontece de contratar outros profissionais dentro da indústria. Eu sei porque eu acompanho há anos, aqui eu sou prof do estágio final em indústria, e eles mandam para mim toda a documentação da universidade, dos estagiários, incluindo de outros cursos, né, como esses que eu falei, de química, engenharia química, né, e farmácia. Então, esses profissionais aí que eles geralmente contratam. Insumos farmacêuticos também, a obtenção e controle da qualidade, armazenamento e estocagem de medicamento e demais produtos farmacêuticos. Ou seja, aqui a gente está falando de quê? Tá? Estamos falando de distribuidora, tá? Então, fiscalização da empresa, profissionais, métodos e processos ligados à área farmacêutica. Aqui nós estamos falando de quem? Dos fiscais da vigilância sanitária. Então, para fiscalizar uma empresa da vigilância, seja ela municipal ou estadual, para te fiscalizar, sempre vai ter que ter um farmacêutico para fiscalizar a farmácia, tá? Ou o laboratório clínico. Tu não vai ser fiscalizado, por exemplo, por um enfermeiro, por um dentista da prefeitura, tá? Mas sim por um farmacêutico. Inclusive, tá lá no Código de Ética que é nosso direito de ser fiscalizado por um colega farmacêutico. Realizar perícias em atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica. E exercer magistério superior em disciplinas privativas da grade curricular. Eu dou como exemplo aqui 3 disciplinas que sempre tem que ser farmacêutico que dá. Deontologia, química farmacêutica e farmacognosia. Essas 3, por lei, é protegida que não pode outro profissional. Por exemplo, gnosia não pode um biólogo, química farmacêutica não pode um químico, tá? Elas são específicas da nossa grade curricular, é privativa. Não tem farmacognosia em nenhum outro curso, né, que não seja farmácia também, é privativo. Bom, o que mais? Fabricação de contraste radiológico, insumo de medicamento cosmético com indicação ou ação terapêutica, incluindo os psicotrópicos. Inspeção da qualidade em produtos que tenham destinação terapêutica, anestésica, né, ou como auxiliar diagnóstico. Extração, produção, purificação e controle de qualidade de insumos farmacêuticos, armazenamento e conservação de produtos. É um pouco repetidinho, né? Mas vamos lá. E as funções não privativas. Então, a parte de produção de vacina, soro, imunoterápico, alérgenos, opoterápico, hemoderivados, produtos de uso veterinário, produtos dietéticos, né, saneantes, todos esses radioisótopos, tá? Então, todos esses pode ter outro profissional responsável técnico pela produção.
que mais é não? Fabricação de kit reativo, cosmético que não tem indicação terapêutica, os exames químico-toxicológicos, químico-bromatológico, químico-farmacêutico, microbiológico, né? Todos esses podem ser feitos por outros profissionais também, além de nós. Atividade de controle dos despejos industriais, o controle de qualidade das águas de consumo humano, ou de piscinas, ou de praias, balneários, tá? Então, aqui, ó, todos os campos de atuação do farmacêutico estão aqui, ó, vai desde a acupuntura, administração hospitalar, as análises clínicas, banco de leite humano, banco de cordão umbilical. Para cada uma desses campos de atuação, tem uma resolução do Conselho Federal, colocando quais são as atribuições do farmacêutico em cada um desses campos. Tá? Então, aqui, ó, cada uma dessas resoluções, sempre tem que ver as atuais, né? Porque às vezes uma revoga a outra. Então, aqui, ó, desde 1982 tem sido emanada resoluções do Conselho para delimitar esses campos de atuações. Por exemplo, aqui, ó, atribuição em exames de DNA foi em 95, em hemoterápicos, em manipulação de antineoplásicos, na nutrição parenteral e enteral, na área hospitalar, na biologia molecular, aqui na acupuntura, foi no ano de 2000, nas distribuidoras de medicamentos, terminais aquaviários, portos, aeroportos, postos de fronteira, recinto alfandegário. Isso aqui, quem trabalha são os farmacêuticos que são concursados pela vigilância sanitária, né, pela Anvisa. Em todos os portos tem para fazer a fiscalização. Aqui nas indústrias de alimentos, serviço de diálise, na genética humana, na saúde estética, ó, que foi em 2013, nós temos algumas resoluções importantes na área de saúde estética. Aqui, essas em 2013, a gente trabalha bastante essa parte na assistência farmacêutica, que são as resoluções de atribuições clínicas, né, que foi regulamentada a prescrição farmacêutica e as atribuições clínicas, de 2013. Aqui de 2013 também aplicação de vacina, gestão da assistência farmacêutica no âmbito do SUS, tá? Daí temos outras, manipulação de medicamentos, titulação mínima para atuar em oncologia. Vocês sabem que agora, desde 2016, faz 5 anos que tem que ter pós-graduação para atuar na área, ou os que já trabalhavam em onco, tem que demonstrar o tempo de serviço suficiente, né? Então, a oncologia ficou uma área, assim, especializada do farmacêutico, que ele precisa ter pós-graduação para atuar. Hemocentros, hemoterapia, aqui na saúde estética, essa outra de 2015, né, que amplia o rol de técnicas de natureza estética que nós podemos fazer. Que em 2015, na atribuições nossas no âmbito da floral terapia, na farmácia universitária, em auditorias, na atenção à saúde indígena. Aqui em 2018, prestação de serviço de vacinação pelo farmacêutico, em 2018 retornou, que a gente pôde de novo começar a vacinar em farmácias, né, e drogarias, tá? Então, foi emanada em fevereiro daquele ano a autorização pela Anvisa, que a gente poderia, e daí o Conselho Federal de Farmácia já promulgou uma resolução de como que seria a nossa prestação do serviço de vacinação, que ficou anos proibido, né, de aplicar em farmácia. Cuidado farmacêutico relacionado a suplementos alimentares e outras categorias de alimentos em farmácias. O que mais? E aqui as mais atuais que temos desses últimos 2 anos, ó. Atuação do farmacêutico nos centros de informação de medicamentos, no SIM, né? Nos âmbitos de serviço de diálise, deve ter revogado o anterior, porque já tinha uma mais antiga, né? No serviço de hemoterapia e banco de sangue, na UTI,
nas operações logísticas de importação, exportação, distribuição, fracionamento de medicamentos e insumos. Atuação do farmacêutico em medicamentos e produtos à base de cannabis. Vocês sabem que tem um ano agora, acho que foi 20 de abril do ano passado, porque até é dia do meu aniversário. Foi autorizado o primeiro produto à base de cannabis, né, no Brasil, que é um produto da Prate, Dona Dulce, tá? Então, o Conselho Federal de Farmácia fez essa resolução da atribuição clínica do farmacêutico dispensador desses produtos. Atuação também na prática da ozonioterapia. E as mais recentes agora é a aplicação da vacina contra a Covid pelo farmacêutico nas campanhas ofertadas por instituições públicas ou privadas, né, durante a pandemia. E a última que nós temos em relação a áreas de atuação é nas PICs, né, que a gente chama práticas integrativas e complementares, no âmbito da medicina tradicional chinesa. Então, para vocês verem que nós temos uma série de áreas e todas elas estão bem especificadas em resoluções do Conselho Federal de Farmácia. Sobre o título de especialista que a gente tem que ter para algumas áreas, tá? Nós podemos ter esse título de especialista por concurso de título, por exemplo, a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, todo ano ela disponibiliza no Congresso Nacional de Homeopatia a prova de título, né, para ser farmacêutico homeopata. É uma prova. Como os médicos também prestam prova, né, das associações, nós temos algumas, por exemplo, de farmácia magistral também, a Anfarmag, né, que é a nossa Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, também tem a prova de título. Ou a gente faz a pós-graduação, né, curso livre, e faz a pós-graduação. Tem uma resolução de 2019 também, que dispõe sobre a regulamentação dos cursos livres de formação complementar credenciados pelo Conselho Federal de Farmácia. O que acontece é que tem alguns serviços que a gente precisa fazer cursos credenciados pelo Conselho para poder prestar o serviço. A exemplo do serviço de vacinação, tá? Tem que ser um curso credenciado pelo Conselho Federal. Agora até está tendo a parte teórica, e depois a parte prática, que é obrigatória a parte prática para o serviço do curso do serviço de vacinação, vai vir ser feito nos estados. Agora a parte teórica está acontecendo online pelo Conselho Federal. Então, tem uma resolução sobre isso também. Lembrem sempre que para poder fazer um serviço, não basta realizar o curso, tem que mandar para o conselho para eles arquivarem lá, né? E daí eles te dão a autorização para que tu preste determinado concurso, tá? Então tem que sempre mandar ao conselho o teu diploma de especialização. E tu está capacitado para exercer determinada função, tá? Tá, nós temos algumas áreas aí bem promissoras. Agora, nesse último slide, eu coloco aqui, que é a área da saúde pública, porque nós estamos conseguindo ser inseridos cada vez mais nas equipes da saúde, tá? Agora mesmo foi chamado 10 farmacêutico aqui para Santa Maria, né, no concurso público. Então, a gente está conseguindo ampliar nossos serviços no âmbito do SUS. Desde 2018, a gente tem mais de 40 serviços do Sistema Único de Saúde vinculados ao profissional farmacêutico, serviços clínicos que nós não tínhamos. Por exemplo, verificação da glicemia. Se a gente fizesse, não teria como vincular isso ao nosso código farmacêutico, tá? Então, agora vincular é a Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO. Então, ela colocou lá, criou para nós, né? Foi uma conquista até do Conselho Federal. Isso é importante porque quando se trabalha no âmbito público, para te conseguir verba ou contratar um profissional, tem a ver com a demanda, né? E se não estava sendo computado esses serviços para nós, não tinha como justificar um farmacêutico no âmbito do SUS, tá? Farmácia clínica, que vocês estão vendo aí, o serviço farmacêutico sendo disponibilizado em todas
as farmácias comunitárias, a maioria tem consultório, né? As grandes redes aí, tudo com consultório. A área estética, que está bem promissora. A perícia criminal, ela sempre foi uma área promissora, só que depende de concurso. É um concurso difícil, né? De passar, são poucas vagas, o nível é bem alto. E a farmácia veterinária, tá? A farmácia veterinária, principalmente manipulação veterinária, ela tá bem alta, porque as farmácias de manipulação para pet tem que ter o farmacêutico, né? É o profissional da manipulação do medicamento. Se for uma farmácia com produtos industrializados, quem é o responsável técnico é o veterinário. Agora, se tiver manipulação, quem é o responsável técnico é o farmacêutico. E é muito importante a questão de manipulação de doses para os animais, porque o sistema fisiológico deles são bem diferenciados um de outro, por exemplo, de gato para cachorro. Então, as doses, quanto mais ela for específica, menos vai ocorrer problemas, efeitos adversos, né? Porque eles têm os sistemas fisiológicos muito diferentes entre uma raça e outra. Então, tá em alta, tá cada vez mais tendo no interior farmácias veterinárias de manipulação. Antes ficava mais nas capitais.